estamos aqui para mais uma live nessa manhã de sábado. É uma live de família, ao qual o Senhor preparou esse momento especial para estarmos aqui falando nesse dia tão especial para você, mamãe, para você, filho que tem uma mãe. E para você também que deseja ser mãe, para que você possa ter certeza que o nosso Deus é o Deus que abre a madre. E Ele pode abrir a sua madre. Basta você ter fé e ter a certeza de que o nosso Deus é um Deus de milagres. E nessa manhã especial de sábado, dia 9 de maio de 2026, nessa manhã especial, eu vou estar trazendo uma mensagem que fala de uma mulher muito especial. Essa mulher tinha o desejo de ser mãe, o desejo de ter um filho. A vontade dela de ser mãe era muito grande. Ela chorava sempre, porque ela tinha um sonho muito grande de ter um filho. E o nosso Deus é o Deus de milagres. Ele é um Deus que move no sobrenatural. Ele trabalha em todos os momentos da nossa vida e Ele sonha os nossos sonhos. Se você tem o sonho de ter um filho, tenha certeza, Deus está com você nesse sonho, porque Ele ama aqueles que sonham os nossos sonhos. Ele sonha o nosso sonho. O Senhor Jesus, Ele sonha o nosso sonho. Amanhã é um dia especial. É um dia que o comércio, mas também nós, com o costume, comemoramos esse dia tão especial que é o Dia das Mães. É um dia muito especial que o Senhor Jesus separou para você estar com a sua mamãe, ou quem sabe, estar com seus filhos. Um momento especial de comunhão na família. Se a gente parar para pensar na nossa infância, quantos momentos especiais nós passamos do lado da nossa mamãe. Muitos, de repente, também não tiveram mãe. Podem ter nascido órfãos de mãe, mas tiveram alguém que deu amor, que deu carinho, que sustentou, que colocou no colo, que representou esse amor especial, que é o amor de mãe. Quem sabe também, você também pode estar com a sua mãe longe de você. E você não pode dar um abraço nela. De repente, porque você está morando em outro estado. De repente, porque você não tem condição de estar perto dela. Dependendo de, quem sabe, a vida financeira. E não tem condição de estar perto dela. Mas se você tem condição, não perca essa oportunidade de marcar com a sua mãe, preparar um café especial, um almoço, passar o dia com ela, um momento muito especial de mãe. Ela é sua amiga, é sua companheira, sabe, mãe? A mãe dedica a vida inteira ao filho. Para a mãe, o filho nunca fica velho. O filho para a mãe vai ser um eterno bebê. Um eterno bebê. Como também
Todos podem passar, mas a mãe vai estar sempre do teu lado, te sustentando, cuidando de você, ouvindo o que você tem para falar. Ela fala com você com paciência, ela te ouve, ela tem prazer em te ouvir, ela tem prazer em te abençoar, sabe, resgatar coisas que hoje em dia não existem mais. Antigamente, os filhos chegavam perto da mãe antes de sair, ou quem sabe, na hora de dormir. Quase sempre era normal. O filho dizia, benção, mãe. E a mãe dizia, Deus te abençoe, meu filho. Como é lindo que possamos resgatar, sabe aquele bolinho de chuva que as mães antigas faziam para o filho tomar café no horário da tarde? Ah, que momento especial! Como era maravilhoso! Além da gente comer o bolinho, a gente ouvia histórias de criança, histórias dedicadas dessas mães. Era uma vez, Joãozinho e Maria. Vocês já ouviram essa história? Como era maravilhoso ouvir a mãe contando, ouvir a avó contando, porque a avó é a mãe com açúcar. Ela também está no lugar de mãe para você. Quem sabe você também foi criado pela sua vovó, que te deu todo aquele dengo, carinho e ainda te dá, que cuida de você, de cada detalhe da sua vida. Então não deixe de homenageá-la nesse dia tão especial, que é comemorado o Dia das Mães. E agora eu gostaria de falar com vocês da história da mulher que nós acabamos de ler. Aliás, que nós vamos ler, perdão. Essa história se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. E eu vou estar lendo com vocês. 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: Houve um homem em Ramá Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eloi, filho de Toi, filho de Zufi, o Eframita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha muitos filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor e adorar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali juntos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções de Penina para Penina e Ana e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia
a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E essa pergunta, para uma mulher que não tem filho, é uma pergunta muito doída. Porque a mulher sonha com o momento de ser mãe, de pegar o seu bebê, de colocá-lo no colo, de acariciá-lo, de amamentá-lo, de niná-lo, cuidar, ter aquela proteção, aquele carinho, aquele afago, carregar no colo, para que as pessoas vejam: nossa, como seu bebê é lindo, que lindo, como que ele se chama? Qual mulher não gosta de ter as pessoas falando dessa forma? Esse marido era um marido muito dedicado, ele amava sua mulher. Eucana era apaixonado por Ana, apesar de ter a outra esposa, Penina, que lhe deu muitos e muitos filhos. Ana não podia ter filhos, ela sempre tentava ter filhos, ela sempre buscava o desejo de ser mãe. Por isso, todos os anos, quando eles iam apresentar as ofertas em Siló, o sacerdote Eli estava ali para receber aquelas ofertas. E Ana chorava. Ana não comia, porque eles ofereciam o sacrifício, todas aquelas coisas que levavam comidas, cereais, porque naquele tempo era muito comum que eles levavam para oferecer ao sacerdote. E naquele momento de sacrifício, quando terminava todo aquele sacrifício, eles iam comer em família. Então era o momento que Ana era confrontada. Ana se sentia triste porque ela não tinha filhos. E ainda dela estar triste, chorando, aborrecida, ainda tinha aquela mulher desagradável que era casada com seu esposo e que ficava ali debochando dela, rindo da cara dela. Você é uma árvore seca, você não pode ter filhos. Eu tenho, olha quantos filhos eu dei para o meu marido e você não conseguiu dar nenhum. Você não serve para nada. Eu imagino quantas coisas ruins ela ouviu de Penina. Quantas coisas ela ouviu Penina falar com ela, aquelas palavras desagradáveis, e Ana chorava. Ana se sentia muito triste com o ocorrido. Ana não se sentia nada feliz de viver aquela situação com sua rival Penina. Todos os anos, quando se aproximava o tempo de Ana ir ter com seu marido e toda a sua família, ela já ia arrasada, triste, aborrecida, porque ela sabia que ela ia ter que ouvir Penina desfazendo dela, Penina aborrecendo ela, Penina falando palavras que ela não queria ouvir, era muito desagradável. Então, ela ia triste, ela chorava, por isso ela não tinha apetite, por isso ela não queria comer, por isso ela ficava desanimada, triste, arrasada, chorando. E aí seu marido, que a amava tanto, a consolava e dizia: Ana, mas eu não valho para você mais do que 10 filhos, porque você está tão triste, não fique dessa forma, eu te amo. Ele parava
para Ana uma oferta maior do que a oferta de Penina, para que Ana se sentisse feliz naquele momento de oferta. Mas Ana continuava, e teve um dia que Ana aproveitou aquele momento especial ali com Deus, porque ela poderia ter uma conversa com Deus, e naquele momento Ana fez diferente naquele ano. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana chegou perto, no altar, naquele local de busca de adoração, para clamar ao Senhor, para chorar aos pés do Senhor e pedir para que Deus mudasse o quadro da vida dela e que ela pudesse ser abençoada por Deus e que pudesse ter um filho que ela daria muito carinho. E Ana fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ela escolheu um filho varão, porque naquele tempo era muito importante que a mulher desse para o marido um filho varão. Então ela disse: se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da vida dele, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez esse voto. Ela estava ali na presença do Senhor, conversando com o Senhor no silêncio, chorando e dizendo: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou oferecê-lo ao seu altar. Eu vou oferecê-lo a ti, Senhor, como oferta viva no teu altar, porque o Senhor vai estar me abençoando, o Senhor vai estar abrindo a minha madre. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la. Eli, o sacerdote, estava observando Ana ali aos pés do Senhor Jesus, porque ela estava demorando a orar. Mas sabe, Ana estava orando em silêncio. A palavra diz que os lábios dela não faziam nenhum. Ela estava ali orando. Sabe quando você ora no silêncio e o seu movimento de lábio só mexe? Assim que Ana estava. Ana estava mexendo com os lábios e conversando com o Pai no secreto. Ninguém conseguia ouvir a oração de Ana. Sabe o que significa isso? Quando você vai orar ao Senhor, quando você vai pedir algo ao Senhor, você precisa falar no silêncio ou dentro do seu quarto no secreto, porque ninguém precisa ouvir a sua oração, ninguém precisa saber o que você está dizendo com o Pai, ninguém precisa escutar a sua oração, porque você precisa falar com o seu Pai no secreto, e o seu Pai no secreto vai colher a sua oração e vai te abençoar, porque Ele é o Deus que nos abençoa. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele sonha os nossos sonhos. Ele escuta o nosso clamor. E quando nós nos colocamos aos pés dele em intimidade, clamamos com sinceridade, Ele vem ao nosso socorro, porque a palavra de Deus diz que o socorro é presente na tribulação, o socorro é presente na angústia, o socorro é presente em todos os momentos,
Então, se você tem algo para pedir ao Senhor, assim como Ana pediu, Ana tinha o desejo de ser mãe, mas quem sabe você é uma mãe, você está com seu filho enfermo e você está clamando ao Senhor para que cure o seu filho dessa enfermidade, para que tire o seu filho desse hospital. Quem sabe o seu filho, mãe, está desenganado pelo médico, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que cuida, que restaura, que liberta, que transforma. Quem sabe, mãe, você tem um filho e você está com seu filho no mundo das drogas, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que muda quadros e Ele pode tirar seu filho dessa situação, Ele pode libertar o seu filho das drogas, Ele pode escrever uma nova história para o seu filho. Eu quero te dizer, mãe, quem sabe você se encontra com seu filho em depressão, em tristeza, em angústia, em síndrome do pânico. Ele não está querendo nem sair de dentro do quarto. Ele agora só fica trancado dentro do quarto. Ele agora não tem diálogo mais na família. Mas eu quero te dizer, mãe, clame ao Senhor assim como Ana. Se coloque aos pés do Senhor, que a sua voz, o seu clamor vai chegar até o céu e o Senhor vai transformar a vida do teu filho. O Senhor vai escrever uma nova história. O Senhor vai libertar o seu filho dessa situação de vício, de droga, de alcoolismo. O nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus de transformação. Ele é o Deus de libertação. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quem sabe seu filho está passando por uma situação de desilusão amorosa. Quantas coisas você tem visto, você tem sofrido com ele, porque mãe sofre com o filho, mãe sofre com a necessidade do filho. Quem sabe o seu filho está desempregado, mas eu quero dizer que nesse dia você vai estar colocando a necessidade dos seus filhos nas mãos do Senhor. Você vai fazer como Ana. Ana orou em silêncio, Ana orou nos pés do Senhor e o Senhor ouviu o clamor de Ana, o Senhor ouviu, o Senhor acolheu o clamor de Ana, porque a palavra, quando você clama ao Senhor, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor vem com socorro presente até nós. O Senhor vem, Ele nos sustenta, Ele está conosco em todos os momentos, Ele ouve o seu clamor, mãe. Qual é a sua necessidade, mãe? O que você está precisando, mãe? Coloca aos pés do Senhor. Qual é a sua necessidade com o seu filho, mãe? O que você precisa para o seu filho, mãe? Ser mãe. Ser mãe é uma dádiva muito especial, sabe? A mãe é aquela que se doa por completo pelo filho, sabe? A mãe é aquela que Deus compara o seu amor com o amor do pai. O amor de mãe é comparado ao amor de Deus, porque é um amor que renuncia, é um amor que se doa, é um amor que alimenta e deixa de se alimentar, é um amor que não dorme para cuidar do filho na madrugada, para acariciar o filho na madrugada, para estar do lado do filho. Mãe é aquela que deixa de viver a própria vida para viver a vida do filho. Mãe, nessa manhã eu preciso te falar desse amor que você tem, um amor incondicional que ultrapassa. Você, a mulher, ela é antes e depois de ser mãe. Ser mãe é se dedicar. Ser mãe é renunciar. Ser mãe é dar tudo. É dar tudo. Até o que não tem. Ser mãe
é dar alimento, não só material, alimento espiritual, cuidar, colocar no colo, levar no médico, cuidar das feridas, olhar no olho e dizer: eu te amo, filho, você é muito especial para mim. Ser mãe é doação, ser mãe é renúncia total. Ser mãe é amar em qualquer circunstância. Ser mãe é amar em qualquer situação da vida. Ser mãe é sacrificar a própria carne pela vida do filho. Ser mãe é amar sem pedir nada em troca, né, Cris? É isso. É amar sem pedir nada em troca. Ser mãe é carregar as preocupações do filho como se fossem as suas próprias preocupações. Você já sentiu isso, mãe? Sabe, quando seu filho está tão preocupado com algo e ele conta aquele algo para você, como é difícil, não é verdade? Nós ficamos tão tristes. Nós nos sentimos impotentes sem poder ajudar. Quando a gente pode, a gente faz o impossível. Mas quando a gente não pode, a gente chora nos pés do Senhor e pede: Senhor, por favor, Senhor, por favor, me ajude, Senhor, a resolver. Ah, Senhor, meu filho, minha filha está passando por essa situação. Tem misericórdia. E agora, antes de continuar, eu gostaria de dar bom dia para você que está aqui nessa live dessa manhã e te agradecer por estar aqui presente, cada um de vocês, por estar ouvindo essa palavra especial de mãe nessa manhã. Sejam bem-vindos nessa live. É uma live de oração, é uma live de família, mas é uma live que eu estou falando para você, mãe, desse amor tão maravilhoso e incondicional que é o amor de mãe. É o amor que ama em qualquer circunstância. É o amor que carrega a preocupação do filho como se fosse a sua e coloca nos pés do Senhor em clamor, em busca, em pedido de misericórdia, para que o Senhor venha socorrer o seu filho. Eu me lembro de uma história da minha mãe. Certa feita, uns anos atrás, eu tinha uma escola. E naquele momento, a escola estava passando por um momento muito difícil de falta de recurso. Tinham muitas despesas a serem pagas, despesa de aluguel, despesa com pessoas que trabalhavam, despesa com contador. Naquela época tinha telefone fixo. Outras despesas também recorrentes no mês. E naquele mês, a minha mãe, que trabalhava comigo como cuidadora das crianças, a tia, a vovó da escola, aquela que fazia tudo, desde escovar o dente da criança até levar no banheiro, dar banho, trocar roupinha, trocar fralda, levar no portão, receber no portão, guardar a merendinha que sobrou. Ela era uma mãe muito especial. Ela estava do meu lado em todos os momentos. Ela cuidava dos meus filhos no momento que eu estava dando aula particular. E esse dinheiro abençoava a minha casa. Abençoava a minha mãe também, que gostava de estar perto de nós o tempo todo. Ela foi uma avó-mãe, então eu posso dizer que ela foi uma mãe.
porque ela era muito especial. Ela tinha um amor muito grande de avó, de mãe, protetora, cuidadora, amorosa. Eu nunca vi minha mãe maltratar ninguém. Era uma pessoa muito especial. Quem sabe você teve uma mãe assim e naquele mês ela doou o seu salário para pagar a conta da escola. E quantas vezes, mãe, você renunciou a algo seu para fazer pelo seu filho? Sabe, o Senhor vai te recompensar, porque você está se dedicando ao seu filho e dando o seu melhor. Quando nós somos mães, a mãe, ela faz o impossível. A mãe, ela faz o seu melhor. Ela dá tudo dela para que o filho se sinta feliz. Ela até esquece dela. Ela esquece de olhar para dentro dela. Ela esquece de se amar. Ela esquece de se cuidar. Às vezes, ela amarra o cabelo. Hoje eu amarrei o cabelo para representar essa mãe. Às vezes ela amarra o cabelo, sabe por quê? Porque ela não tem tempo de cuidar do cabelo. Às vezes ela aparece com a unha sem fazer, porque ela não tem tempo de fazer as unhas. Ela precisa cuidar da família. No final de semana, quando todos estão se divertindo, a mãe está lavando a roupa do filho. A mãe está cuidando dos tênis do filho. A mãe está cuidando da roupa da casa. E ela cuida também do seu marido, que não deixa de ser filho. São tantos afazeres que a mãe tem dentro da casa, que ela esquece de cuidar dela. Mas eu quero te dizer hoje, mãe, olhe para você. Se olhe no espelho e diga assim: eu sou mãe. Senhor, muito obrigado, Pai, pelos meus filhos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu esse dom de ser mãe. E hoje eu vou cuidar de mim. Então, cuide de você. Cuide da sua beleza. Prepare o seu rosto, seu cabelo, suas unhas, sua pele. Faça o melhor por você. Você ama o seu filho, mas você também precisa se amar, se cuidar, se valorizar. Você é especial, mãe. Você é muito especial, mãe. Você é especial para o seu filho, mãe. Você é especial para a sua casa, mãe. Você é especial para a sua família, mãe. Sabe, aquela família que não tem mãe é uma família triste, porque quem perde a mãe perde a referência. Então, se você ainda tem a sua mãe, cuide dela da melhor maneira possível. Ame mais, passeie mais, tome mais café com ela, fique junto dela, ofereça para ela o seu melhor. É um amor muito especial. Sabe esse choro? Ana chorava, porque Ana queria experimentar o dom que ela não conseguia ter. Todos os anos ela era xingada por Penina. Ah, sua árvore seca, o que você veio fazer aqui? Você veio adorar a Deus com a mão vazia? Você veio adorar a Deus sem nada para apresentar? Olha, eu trouxe os meus filhos, mas você não trouxe ninguém, porque você não tem ninguém. Você é uma árvore seca, você não tem ninguém. Então, Penina fazia de tudo para provocar Ana,
para chamar Ana de árvore seca. Você não pode nada, você não tem nada, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é ter filho, você nunca teve. Sabe, ela tinha inveja porque o Cana amava ela demais, o Cana dava tudo de dobro, por mais que Penina quisesse ser a tal e ter, Ana era amada, Ana era querida pelo seu marido, mas Ana chorou, e sabe o que aconteceu com Ana? Ana teve um filho. E eu vou ler para você aqui. Versículo 20 de 1 Samuel, capítulo número 1. Diz assim: Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho. E o chamou de Samuel, que significa do Senhor o pedi. Samuel significa do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. E disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levar-lo-ei para apresentar perante o Senhor, e para lá ele vai ficar para sempre. Olha que renúncia. Ela pediu um filho para oferecer para o Senhor. Ela sentiu ele no colo. Ela cuidou do primeiro momento. Ela amamentou Samuel. Ela preparou Samuel para ser um sacerdote da casa do Senhor. Ela preparou Samuel para aquele momento especial, aquele momento de entrega ao Senhor. Respondeu Eucana: Seu marido, faz o que melhor te agrade. Fica até que ele desmame. Tão somente confirme. E ela ficou. Ela ficou lá, cuidando do seu filho, até que ele estivesse na idade de ir para a casa do Senhor. Eu tenho certeza que Ana atrasou o momento de tirar a amamentação do Samuel. Imagina. Eu imagino Samuel bem grande mamando em Ana, porque ela não queria perder o momento com o filho dela. Eu tenho certeza que Ana deu mamar para Samuel até uns, quem sabe, 7 anos. Eu imagino Samuel em pé mamando em Ana, de tão grande, porque Ana não queria perder de ficar perto do seu filho. Ela aproveitou ao máximo. E aí, criou o filho ao peito, até que ela parou de dar o mamar. Ele não quis mais. Aí ela não tinha mais o que fazer. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino ao sacerdote Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago
como devolvido ao Senhor por todos os dias que eu viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Imagine Ana se despedindo do seu filho Samuel e dizendo: filho, agora você vai ficar aí com o sacerdote, porque você vai crescer e vai ser transformado no sacerdote da casa do Senhor. Você vai treinar com o sacerdote. Você vai aprender o ofício de sacerdote. Você vai crescer na casa do Senhor. Imagine Ana indo para casa chorando, depois de ter deixado seu lindo filho, sabendo que Deus faria o melhor por ele, mas sofrendo de ter deixado seu filho lá. Mas você acha que parou por aí? De maneira nenhuma parou por aí. Sabe por que não parou por aí? Porque Deus deu para Ana muitos outros filhos. Sabe aquela que era estéril, chamada de árvore seca? O Senhor concedeu a ela um homem importantíssimo, um profeta, sacerdote, aquele que ungiu o rei Saul, o rei Davi, aquele homem que teve tanta importância. Era um juiz, era um sacerdote, era um profeta, que o povo ia buscar até ele resposta de Deus. Esse era Samuel. Mas Ana foi abençoada. Ana foi agraciada com muitos outros filhos. Eu vou ler para vocês capítulo 2 de 1 Samuel. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, enquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e a rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Lembra de Penina? Debochando de Ana? Lembra? Deus pesa na balança. Se alguém está debochando de você, Deus pesa na balança. E Ele é o Deus que abre a madre e traz o filho para aquela que clama e se coloca nos pés do Senhor. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andaram famintos não sofrem mais fome. Até a estéril, sabe qual estéril que está falando aqui? É a Ana. Olha esse versículo, o que Deus fez com Ana? Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos, perde o vigor. Sabe o que aconteceu com Penina? Ela perdeu o vigor, perdeu a força. Falou tanto de Ana que perdeu a força. E Ana foi mãe de 7 filhos. Receba aí a multiplicação de filhos na sua vida. Ele faz a estéril mãe de filhos. Receba, receba, receba a multiplicação. Receba a cura no seu ventre aí, mulher.
Coloque a mão no seu ventre agora e fala em nome de Jesus. Eu estou aqui profetizando a minha madre aberta, no nome de Jesus, porque ele faz da estéril mãe de 7 filhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Ana foi mãe de 7 filhos e Penina perdeu o vigor. Glória a Deus, aleluia. Canta alegremente, ó estéril, porque o Senhor está formando no seu ventre e a luz está abrindo a sua madre. Assim como Maria, mãe de Jesus, concedeu e deu à luz a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tantas mulheres da Bíblia clamaram por misericórdia para que o Senhor desse filhos para ela. Assim como a esposa de Isaac não se conformava e ela fez a seguinte oração: dai-me filhos, se não morro. Ela clamou, ela gritou: dai-me filho, senão eu morro, eu quero um filho. E o Senhor deu um filho para ela. Ele não deu um filho, ele deu 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus é o Deus de abundância, Deus é o Deus de promessa. Quem sabe você, mulher, tem um sonho de ser mãe. Quem sabe você, mulher, tem um sonho de ter um filho. Pois eu quero dizer para você, o Senhor está abrindo a sua madre nessa manhã. Ore comigo, Senhor, no nome de Jesus. Pai, essa mulher agora, Pai, que se encontra triste, aborrecida, angustiada, assim como Ana estava, Senhor, nos pés do Senhor, pedindo por um filho. Ah, Senhor, Tu és o Deus que abre a madre. Tu és o Deus que abre a madre agora, Senhor. Derrama do Teu poder e da Tua graça sobre a vida dessas mulheres. Derrama do Teu poder e a Tua graça, Senhor, e mova nesse ventre agora. Eu profetizo madre sendo aberta agora e mulheres gerando filhos agora, no nome de Jesus. Tu és o Deus que gera, Pai. Tu és o Deus, Senhor. Oh, Deus, faça, Senhor, nascer nesses ventres, Senhor. Oh, Deus, eu profetizo agora ventres frutíferos, ventres geradores de filhos, no nome de Jesus. Receba do milagre, porque depois você vai contar o seu milagre, você vai contar o que o Senhor Jesus fez na sua vida, o que o Senhor Jesus fez na sua vida, o milagre que o Senhor Jesus derramou na sua vida nesse dia. Pode esperar, mulher. Pode esperar gerar dentro do seu ventre, porque o nosso Deus é o Deus de milagre. E agora eu vou ler de um novo filho, sabe, um filho muito especial, um filho que nasceu de uma forma muito especial. Está em Isaías, capítulo número 9. O profeta profetiza o nascimento dele e diz assim: o povo andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado esse povo e alegria, e aumentaste, alegram-se diante de ti, como se alegre na ceifa, e como exultam, como reparte os despojos. Porque o menino vos nasceu,
Um filho se nos deu e o governo estava sobre ele, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, e sobre seu trono de Davi e sobre seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todo sempre. O selo do Senhor, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa profecia foi feita 400 anos antes do nascimento dele, Jesus Cristo de Nazaré. E lá no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ela não se deitou com José, sem que tivesse antes coabitado. Presta atenção, Maria casou-se com José, mas não se deitou com ele enquanto Jesus não nasceu. Ela não permaneceu virgem porque ela teve muitos outros filhos, mas antes de Jesus nascer, ela continuou virgem, porque Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem se deitar com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sono um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em conceber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, lá em Isaías 9. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus, aquele que é o nosso Salvador. Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e hoje está à direita do Pai, e um dia virá buscar a sua igreja. Um dia estaremos com ele e cearemos com ele nas bodas do Cordeiro. Um dia estaremos com ele. Deus abençoe sua vida. Será um momento muito especial, um momento de comunhão. Tenha a certeza, Jesus é com você, filho, filha, mãe, avó. É um momento muito especial, é o Dia das Mães. Prepare o seu melhor para sua mamãe. Você que é criança, prepare um cafezinho, prepare um cartãozinho, faça um mimo para aquela que se doou por você. Jesus nasceu de uma mulher, o nome dela era Maria. Ela deu à luz ao seu filho querido. Ela passou por um momento tão triste, viu seu filho pregado na cruz do Calvário, mas ela sabia que ele tinha uma missão. A missão dele é resgatar o pecador do império das trevas e trazer o pecador para o reino da luz. Jesus, filho de Maria, filho de José, mas filho de Deus, porque ele é 100% humano e 100% divino. Enquanto ele caminhou aqui na terra, ele era homem, sentia a dor como nós sentia tudo que nós sentimos, porque ele escolheu nos amar. Ele sempre existiu, porque lá no início
do mundo. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas, sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O Senhor é luz. Jesus é a luz do mundo, é o pão da vida, é o ar que nós respiramos, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o último. Ele é aquele que virá nos buscar, ele é aquele que virá nos salvar, ele é o filho da Maria, ele é aquele que veio na terra e andou conosco, conviveu com o ser humano, caminhou aqui na terra, sentiu a dor de todos nós. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu te amar. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele se importa com você. Ele está do seu lado todos os dias da sua vida. Ele disse para você: jamais os deixarei órfão. Estarei convosco todos os dias da sua vida. Então sinta, Jesus está aí. Jesus se importa com você. Ele é o filho da Maria que veio, se doou por você, morreu, ressuscitou. E hoje ele te diz: você é livre. Livre, livre, livre de toda condenação, livre de todo julgo, livre, você é livre, seja livre, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial de live de palavra, live de oração, live de renúncia. Senhor, nós estamos aqui para te dizer muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o Senhor da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada mãe que entrou aqui, cada filho, cada filha, cada pai. Senhor, tem aqueles pais que também são mãe, aquele pai que cuida do filho como o filho que não tem mãe, ele cuida como mãe. Ele cuida, ele carinha, ele anda, ele carrega no colo, ele leva no médico, ele protege. Senhor, cuida desse pai, cuida dessa mãe, cuida dessa avó que tem sido mãe. Pai, visita essas casas, Pai. Visita essas casas representadas nessa manhã. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de resposta, Tu és o Deus de maravilha, Tu és o Deus que sustenta cada uma delas. Entra em cada casa representada. Eu quero abençoar esse domingo, Pai, o domingo do Dia das Mães, que o Senhor esteja sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar, abençoando, cuidando, Senhor. Oh Deus, aquela mãe que não tem seu filho perto, que o Senhor esteja, Senhor, abraçando ela, cuidando desse coração. Cuida também do coração daqueles que não têm mais a sua mamãe. Oh Deus, conforta esse coração, seja com esse coração. Pai, derrama, Senhor, do conforto e do consolo do céu. Ser com cada filho, com cada mãe. Pai, que eles venham, Senhor, ser renovados. Pai, restaurados pelo Teu poder. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. A nossa próxima live será na próxima quinta-feira, às 19 horas. Toda quinta nós estamos juntos às 19 horas. Que você possa ter um dia feliz. Feliz Dia das Mães para todas as mamães desse grupo, dessa live. Se você ainda não me segue, eu peço que você me siga. Siga o canal. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor te direcione, que o Senhor te abençoe. Prepare uma cartinha para sua mãe, prepare um momento especial para você passar com a sua mamãe, prepare um almoço delicioso, ou um passeio, ou um café, não importa, mas esteja junto da sua mãe, esteja junto da sua mãe. Escreva aí: Feliz Dia das Mães. Que o Senhor te proteja, te guarde, te abençoe e te renova. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada uma de vós. Que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos fortaleça, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Coloque aí no seu comentário aí: Feliz Dias das Mães.
Esses últimos 3 minutos eu vou deixar para você colocar aí Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Comente aí. Aleluia. E você foi já botando toda a vez sem querer dormir. E uma brilha desesperada pra mim. Malandro de amor, malandro de chá. Eu te fiz, não sei se jamais. De amor, não, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. E se deixar canção minha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele filho em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção. E você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de são momentos especiais. Oh, glória a Deus. E eu preciso te falar. Você quero dedicar esse momento.